Para você que não aceita ouvir a opinião dos outros, para você que não aceita ouvir a verdade, por mais dura e cruel que ela seja, esse vídeo não é para você. O vídeo de hoje é para você que aceita e respeita a opinião dos outros. Não pense você que com esse vídeo eu vou estar destruindo o sonho de quem quer vir para Portugal, porque isso não é verdade. O vídeo de hoje eu vou contar a mais pura realidade dos brasileiros que vêm para Portugal sem nenhum planejamento e depois vão embora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou Elaine e esse daqui é o Elaine de Portugal. Aqui nós falamos sobre tudo, absolutamente tudo sobre a vida em Portugal e tudo que está relacionado com esse país. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, porque no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais sério. Eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês a real situação dos brasileiros que vêm aqui para Portugal sem ter planejamento algum e ainda saem daqui falando mal do país. Quem tá pensando, porque eu já fiz algum tempo atrás um vídeo parecido com esse e tive muitos feedbacks e muitas pessoas falando que eu estou destruindo o sonho das outras pessoas porque eu já estou aqui em Portugal, porque eu não quero concorrência, e não tem lógica isso, porque se o meu canal é um canal que fala sobre a vida em Portugal, se eu agrego valor nesse canal para você que quer vir para Portugal, por que raio eu quero destruir o sonho de quem quer vir aqui para Portugal? Não tem sentido, né, gente? Não faz sentido isso. Tudo que eu passo aqui são experiências que eu vivi aqui em Portugal, experiências que eu vivo aqui em Portugal. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu me achei na obrigação de contar e de falar para vocês a realidade dos brasileiros que vêm aqui para Portugal sem ter planejamento nenhum e ainda saem falando mal do país. Então, assim, eu me sinto na obrigação, porque, olha, um dia eu já tive do lado onde você está, aí mesmo, e eu procurei na internet, procurei em grupos de Facebook, procurei em vários locais informações. Eu sempre procurava coisas relacionadas a Portugal, porque eu queria vir morar em Portugal, mas eu queria vir com planejamento. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer uma peneira aqui na internet, porque tem coisas boas e tem coisas ruins. E nesse canal eu pretendo, até o final da minha vida, se eu tiver ainda com esse canal, passar conteúdos relevantes para vocês que estão aí me assistindo. Então, assim, eu não quero destruir sonhos de ninguém, meu canal fala sobre a vida em Portugal, eu eu não fico aqui na frente dessa câmera só porque é YouTube, não. Assim como um dia eu fui ajudada num desses canais do YouTube, eu também quero ajudar, eu também quero agregar e eu quero passar as minhas experiências para vocês. Então, esse é o intuito do Elaine de Portugal, é agregar valor para quem quer vir morar em Portugal. E eu me achei na obrigação de fazer um vídeo. Eu vi uma reportagem da revista Veja de alguns brasileiros que se decepcionaram com o país e foram embora. Então eu falei, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso porque é muito importante, porque eu conheço pessoas que querem vir aqui para Portugal. Não esse ano, claro, porque esse ano tá ruim para todo mundo, por causa da pandemia, então esse ano realmente para mim já fechou. Mas o ano que vem, se Deus quiser, quando as coisas melhorarem, aí sim, aí pensem em se planejar antes de vir para Portugal. E é isso que eu quero falar, o primeiro tópico que eu quero falar nesse vídeo para você que quer vir para Portugal. Venha para Portugal, mas venha com planejamento. Então, esse é o primeiro tópico, planejamento. Eu acho que tudo na vida você precisa se planejar. Não é, pegar uma mochila e colocar e vir para cá e arriscar a vida. Principalmente para você que tem família, principalmente para você que tem filhos, tem esposa, precisa se planejar para vir aqui para Portugal. Portugal não é um país para ficar rico. Eu já falei isso em outros vídeos. Portugal não é um país para você ficar rico. Portugal é um país para você ter segurança.
Portugal é um país para você ter qualidade de vida. Aqui, ninguém fica rico. Nós que somos imigrantes sabemos dessa realidade. E para muitos imigrantes, a realidade é nua e crua, porque precisa trabalhar para sustentar, precisa trabalhar para sustentar a família, precisa trabalhar em dobro para poder pagar a renda, que é o aluguel, comida. Ah, mas as coisas aí são mais fáceis. Tudo bem. As coisas aqui, a qualidade de vida, segurança, os preços, o salário é bem maior. Não venha com essa mentalidade. Venha com a mentalidade assim de eu vou para Portugal, eu vou trabalhar, eu vou dar uma qualidade de vida para os meus filhos, eu vou dar uma qualidade de vida para minha família, eu vou ter boas escolas para os meus filhos, eu vou poder comprar as coisas que eu não podia comprar no Brasil, porque Portugal dá essa condição para você também. Então, essa é uma lição que eu deixo para você. Portugal não é um país para você ficar rico. Não pense que você vai ficar rico, porque vai demorar um pouquinho para você ficar rico. Porque a vida aqui em Portugal é uma vida muito corrida. Você trabalha, você estuda, você precisa pagar suas contas e os impostos também que você precisa pagar e não são baratos. Então é tudo um conjunto de coisas que você tem aqui em Portugal também. Você tem lazer, mas você tem as suas obrigações também aqui com o governo, com o país. Então Portugal não é um país para você ficar rico, não venha com essa mentalidade. A segunda coisa, o segundo tópico que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando você já está num trabalho, num emprego, aqui em Portugal, eu preciso falar isso, gente, eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas eu preciso dizer, aqui em Portugal, as leis beneficiam mais o empregador do que o empregado. Não é igual ao Brasil, que tem 1 milhão de sindicatos, entendeu? Que vá ficar do teu lado, que você pode processar a empresa. E aqui, gente, não existe isso. Ou se existe, é muito pouco. Muito poucas empresas que têm um sindicato que defenda os seus direitos. E mesmo tendo esse sindicato, ele é muito fraco perante as leis do país. Então, as leis aqui de Portugal, eles defendem o empregador e não o empregado. E outra coisa também, às vezes quando você arranja um trabalho, vamos dizer assim, num lar de idoso, né? Esse lar de idoso, quem administra não é um lar de idoso, ele é terceirizado, é uma empresa terceirizada que te contrata e você nem sabe disso. Você só vai saber disso quando você receber o seu contra-cheque. Ou se você passar recibos verdes, eles emitem assim o recibo, você emite o recibo para ele, mas vem a notinha para você. Então ali você vê, mas não é essa empresa que eu trabalhei, não é essa empresa que eu trabalho. E você vê um nome ali diferente do lar onde você trabalha, no caso, e é então a empresa terceirizada. E muitas das vezes, quando você quer falar, reclamar, não tem nem como, porque você não conhece, você não sabe, então é uma empresa terceirizada. Inclusive, até um dia desses eu estava vendo um vídeo aí eu não me lembro qual canal, mas de um canal que um rapaz foi demitido injustamente. Trabalhava numa empresa ou numa fábrica em que, assim, sem mais nem menos, ele foi demitido, entendeu? E ele contando, né, que ele não achava justo e que ele iria correr atrás dos direitos dele. Eu acho bem difícil. Pela experiência que eu tenho aqui em Portugal, acho um pouco difícil. Pode ser que aconteça, claro, e eu até espero que aconteça, porque não é bom a gente, né, ser injustiçado. Ninguém gosta, né, de ser injustiçado. Mas eu tô dizendo para vocês o seguinte: com relação ao Brasil, isso seria uma coisa mais real, né? Porque no Brasil tem muitos sindicatos e muitas categorias, né, que pleiteiam a seu favor, mas aqui não, aqui em Portugal é diferente. Então é para vocês, abrir os olhos também para essa questão, né, de empregado e empregador. Outra questão que eu quero falar com vocês é o seguinte: sobre o frio. Sim, se você não está acostumado com o frio, vai colocando isso na tua cabeça. Porque aqui em Portugal, eu falo, 2 meses de verão, de calor, e o resto tudo de frio. Então, se você não está acostumada com o frio, vá se acostumando com o frio, porque você vai ter que sair para trabalhar com frio. Você vai ter que sair para fazer tudo, as suas coisas que você tem de fazer
com o tempo frio. E ainda mais uma coisa, aqui em Portugal, a maioria das casas são antigas, né? Que você vá alugar de repente, as casas são antigas. Então o que acontece? A maioria dessas casas antigas não tem calefação, ou seja, não tem um aquecedor central, não tem aquecedores. Então as casas ficam muito geladas. E se você não vir preparada para o frio, realmente não vai dar. Não tem como. As casas são geladas. E você então, ou você compra aqueles aquecedores, né? Que eu até tenho aqui em casa, aqueles aquecedores que você pode colocar em qualquer cômodo, né? E que não é caro, é barato. Vende no supermercado, vende nas lojas, é uma coisa barata. Então você compre esse tipo de aquecedor, que muita gente não sabe disso, como eu também não sabia. Para mim, eu imaginava que todas as casas aqui de Portugal fossem quentinhas, tivesse aquecedor central ou tivesse um aquecedor, mas não é verdade. Ao contrário, a maioria das casas não tem aquecedor, então fica muito gelada. Então, você precisa comprar um aquecedor, porque as casas são muito frias e você precisa se adaptar ao clima, tá bem? Venha para Portugal preparado. Muita gente não vem preparado e começa falando mal, que as casas aqui são uma porcaria. Não é verdade. É porque as casas são antigas e não tem essa calefação. Bom, pegando um gancho naquilo que eu falei sobre o frio, trazendo para cá, eu dou mais um conselho. Não venham para Portugal no inverno. Por quê? Primeiro, é muito frio. E eu não sei se você está acostumado com esse frio daqui. Segundo, o trabalho fica mais escasso. Eles quase não contratam no inverno, eles contratam mais no verão, na alta temporada, né? Então, é um fator assim que você tem que pensar e levar em conta também. Não venham no inverno, porque é muito frio, porque não tem quase contratação. Então venha no verão, venha na primavera, mas no inverno não. É muito, mas muito frio aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre a região onde você vai ficar. Quando você vem para Portugal, a primeira coisa que você precisa ver é o aluguel, né? É a tua morada, é onde você vai viver. Então isso tem que estar na primeira lista, no topo da tua lista, onde você vai morar. Porque dependendo do local onde você vai morar, é quase impossível. Por quê? Por exemplo, aqui em Lisboa, vamos dizer, um apartamento, um T1 que a gente chama de 1 quarto, né? Com sala, cozinha, banheiro e 1 quarto. Um T1 custa mais ou menos 700 euros, né? Então assim, como você vai pagar 700 euros se o salário mínimo em Portugal não chega nem a isso? É 630 euros. Então, né? Então, se você for vir para Portugal, tem 2 fatores. Primeiro, morar na capital de Portugal, que é Lisboa, é bom por um lado e é ruim por outro. É bom por um lado porque a demanda de trabalho é maior e é ruim porque o aluguel é caro. Então você tem que fazer, né? Você tem que pesquisar bastante. Portugal é um país pequeno, então você precisa realmente pesquisar aonde tem trabalho e aonde o aluguel é barato. Por exemplo, no norte do país, no interior, né, do país. Lá, o aluguel de um T1 é 480, 430, mas em compensação, a demanda de trabalho é pouco. Então você tem que fazer, né, esse balanço, né, para ver o que vale a pena, o que não vale, ou você vem primeiro e depois você leva a sua família, que eu aconselho melhor você fazer isso. Mas muitos brasileiros que não fazem esse tipo de planejamento acabam indo embora, não conseguem trabalho aqui em Lisboa e ainda sai falando mal do país, que Portugal é isso, Portugal é aquilo. Não venha para Portugal porque, enfim, tudo é uma questão de planejamento. Então, a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu quero falar uma frase para vocês. Não traga o Brasil para Portugal. Essa é a frase que eu quero passar para vocês. E eu vou contar uma experiência aqui para vocês de uma pessoa que veio para Portugal, fez um planejamento no Brasil, veio com bastante dinheiro para abrir um negócio. E ela abriu um negócio aqui em Portugal. Ela abriu no metrô, né? Como no Brasil, aqui no metrô também tem vários quiosques. Ela abriu um quiosque.
Só que ela abriu um quiosque de brigadeiros gourmet. E ela, então, alugou esse quiosque de uma pessoa, pagou 3 meses de aluguel, que não foi barato, pagou os impostos que precisa pagar, como toda gente, pagou os impostos, estava pagando o aluguel e começou então a fazer a produção de brigadeiros gourmets, que era uma delícia, eu adoro. Só que nem todo português gosta de brigadeiro. E o que aconteceu? Em 6 meses ela fechou o quiosque dela. Ela fechou e agora ela quer ir embora pro Brasil, porque... E ela começou ainda a falar muito mal, né? De muitas coisas que não vale a pena aqui. Então acho isso muito triste. Mas por quê? Porque não estudou a cultura do país. Nem todo português gosta de brigadeiro. Alguns gostam, outros não. A maioria dos clientes dela eram tudo brasileiro. Então, ela não teve uma reserva. Ela apostou tudo que ela tinha naquele quiosque, ela apostou que iria dar certo e no final ela não deu conta de pagar o aluguel, de pagar os impostos e realmente ela teve que fechar. Eu acho muito triste porque ela não estudou a cultura aqui de Portugal. Nem todo português gosta de brigadeiro. Então a mensagem que eu passo para vocês antes de vir para Portugal, faça um planejamento. Estude a cultura do país onde você for, no caso aqui em Portugal. Estude o que o português, se você pretende abrir, né, um negócio, estude o que os portugueses gostam. Estude as possibilidades. Poxa, gente, hoje em dia na internet você tem acesso a praticamente tudo. Então você pode fazer esse planejamento. Mas uma das perguntas que as pessoas mais me fazem aqui no canal e lá no Instagram é o seguinte: quanto de dinheiro eu tenho que trazer aqui para Portugal? Gente, vocês têm que se planejar. Eu não vou dizer para você uma quantia, ó, você tem que trazer 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Não! Você tem que fazer esse planejamento. Você tem que ver a sua prioridade. Você tem que ver aquilo que você quer, o que você está acostumado. Será que você vai aguentar ficar numa cidade pequena? Ah, eu vou para a cidade pequena porque a cidade pequena o aluguel é mais baixo. E mesmo assim eu venho com uma reserva grande e dá para me planejar pelo menos até 1 ano, até 6 meses, até eu conseguir um trabalho. Qual é a sua prioridade? O que você quer? Então, você que tem que ver isso, porque eu não posso falar isso para você. Você às vezes vai ficar numa cidade pequena e não vai se adaptar. Então, gente, é uma questão de planejamento. Se planeje com antecedência para vir aqui para Portugal. Conheço muitos brasileiros de sucesso aqui. Conheço muita gente que está feliz com seus filhos, com sua família. Conheço muita gente que deram certo. Vocês precisam persistir. Mas vocês precisam também fazer esse planejamento, sabe? Que é a melhor coisa. E olha, pode contar comigo que eu tô aqui para isso mesmo, para esclarecer, para falar e para falar a verdade, doa quem doer. Tá bem? Então esse foi o vídeo de hoje, a mensagem que eu quis passar para vocês hoje, que foi como vir para Portugal, mas vir para Portugal com um planejamento, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam também de deixar aquele like, não se esqueçam de se inscrever aqui no Elaine de Portugal. Eu também tenho minha página no Instagram, lá nos meus stories eu falo do meu dia a dia, de como é o meu dia a dia aqui em Portugal, das coisas no supermercado, das coisas que eu passo aqui, dos meus perrengues também, porque eu também passo muito perrengue aqui, gente. Não pensem vocês que não, porque às vezes eu passo. Como eu lido também com uma coisa chamada depressão, que é muito difícil de lidar com isso, mas eu lido e eu preciso lidar com isso todos os dias. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, fique com Deus e até a próxima.